Olá, gente, bom dia. Estamos iniciando aqui a segunda parte da aula e agora a gente tem a palestra aqui do Felipe Fabrício, né? Eu vou deixar você bem à vontade, Felipe. Queria agradecer mais uma vez ter aceitado participar aqui com a gente, trazer um pouco da sua experiência, tanto na pesquisa quanto, né, nesse processo de pegar a sua pesquisa e transformar isso num produto, numa empresa, num negócio, né, e ver essa interface com a questão de projeto aí, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Fique à vontade. Eu que agradeço, professor Tiago, o convite para a gente poder aqui estar falando com seus alunos um pouco aqui desse mundo da acústica, tá? Então, eu, professor Tiago, a gente já se conhece também de um grupo de pesquisa em comum que a gente faz parte, a gente também teve o mesmo orientador, né, junto ali, o professor Caio. E aí, pessoal, hoje eu gostaria aqui de falar com vocês um pouco, a gente vai falar de duas partes, a gente vai falar um pouquinho só de uma revisãozinha básica aqui de acústica, e depois eu vou falar um pouco lá do desenvolvimento da empresa da Buriti do Espuma, tá? Então, só de antemão me apresentando um pouco, eu sou Felipe Fabrício, eu sou arquiteto e engenheiro de formação. Eu tenho um pé dentro do mercado, um pé dentro da academia, então eu sou professor também efetivo do Instituto Federal do Piauí, e também sou sócio fundador da Buriti do Espuma, né? Soluções em conforto térmico e acústico. Então, mas hoje a gente vai trabalhar aqui, né, focando um pouco mais nessa parte de acústica. E aí, pessoal, eu não estou vendo aqui o chat. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica, vocês podem perguntar à vontade. Aí, lá no final a gente abre, depois que terminar essa primeira parte, pode deixar qualquer pergunta aí que vocês podem fazer no chat, ou o professor Thiago pode ir tomando nota, e a gente vai depois ter um momento de interação aí para a gente falar um pouco aí. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco aqui de materiais, a parte técnica de instalação, tá? E a gente vai falar, quando a gente vai falar um pouco de acústica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abordar, né, contextualizar esse mundo da acústica arquitetônica, né? Então, a gente faz... Aqui tem algumas perguntas retóricas, né? E a gente entra, principalmente na parte do curso de arquitetura, né, para os arquitetos propriamente dito, né? Então, qual que seria a importância da acústica, né, do estudo da acústica no ambiente construído? Então, a gente deve se fazer, esse assunto importa, esse assunto é importante, né? É importante para o ambiente construído a gente falar de acústica, quando a gente não leva em consideração esses parâmetros de acústica. Quais são lá os prejuízos que a gente vai ter, quais são os efeitos que a gente vai ter aí? Uma outra pergunta retórica que a gente pode fazer, né? E a gente vê muito isso aqui no Brasil como um todo. E não só no Brasil, a gente tem andado aí também, é uma coisa... Grande parte do mundo também acontece alguns problemas, né? Os projetistas, de modo geral, eles têm levado em consideração os critérios de acústica durante a elaboração dos seus projetos, né? A gente conhece muita gente, por exemplo, quando o pessoal sai da arquitetura, muita gente vai abrir escritório de projetos, vai abrir escritório de interiores, vai para iluminação, vai para urbanismo, vai lá para paisagismo. Mas quantos, assim, que vocês conhecem de fato, que tem, por exemplo, que trabalha com acústica, né? Quantos arquitetos? Sendo que isso é uma área, né, especialmente aqui da arquitetura, né? Muita gente, os cursos de arquitetura tem uma cadeira, né? Isso aí também é uma crítica. Às vezes tem uma cadeira, mas a parte de acústica, ela fica, às vezes, dentro de conforto 2, né? Dependendo da instituição, às vezes não tem uma cadeira só de acústica, algumas têm, né? Mas as outras, elas estão divididas lá com iluminação, né? Fica lá o finalzinho lá para acústica, né? Então, quantos professores, quantos arquitetos que vocês conhecem que têm, né, profissionais que têm essa capacidade de desenvolvimento de acústica, de projetar, né? E a gente consegue ver aí que esse pessoal vive de acústica, mas a gente consegue ver de outras áreas, né? E, de modo geral, a acústica das construções brasileiras é de boa qualidade. Então, a gente vai começar a fazer aqui uma análise, né, do que acontece, né, dessa contextualização. Então, por exemplo, aqui um ambiente de ensino, né, uma sala de aula. Quantos de vocês aí já estudaram numa sala de aula que, de fato, ela tem conforto acústico? Foi pensado na acústica dela? Ou mais ou menos uma sala de aula que no Brasil ela não é assim, né?
é um ambiente ali com paredes paralelas, né? Material compacto no piso, parede, teto, né? Que a gente vai ter. Muitas vezes aí as pessoas que estão lá atrás têm problema, a gente consegue ver vários problemas aí. Então, tem várias e várias pesquisas mostrando que a acústica, o ruído, né, tem efeito direto no processo de aprendizagem, né? No processo de aprendizagem. Isso aí, quando essas instituições não levam em consideração isso, né, muitas vezes está perdendo qualidade de ensino, né, está perdendo, está influenciando lá na qualidade do ensino do professor, né, e também está perdendo, está tendo detratores para o negócio em si, né, então os índices vão decair. Então a gente vai ver que muitas salas de aulas, né, vão ser nesse aspecto aí, né? E quando a gente está falando de sala de aula, tem um ponto muito importante, que são as pessoas, né? Crianças e adultos neurodivergentes. Pessoal que tem TDAH, dislexia, né? Autismo. Então, tudo isso aí, esses ruídos, né? Problemas de acústica são ainda mais evidentes, né? Que a gente vai ter. A gente abordando ainda mais, né? A gente vai ver o que tem também, né? Com relação a apartamentos, a gente vai ver muito isso aí, né, nas edificações brasileiras multifamiliares, né, ou então de multipavimentos. A gente vai ter aí uma laje, muitas vezes a gente está trabalhando aí com a laje aí, dependendo do tipo, se for uma laje, por exemplo, maciça, com 15 centímetros de espessura, né, e a laje só com material compacto, e a gente vê, né, esses problemas aqui do toque-toque de calçado. Quem mora em apartamento, por exemplo, às vezes, quando cai uma moeda, parece que caiu um tijolo lá de cima, né? Alguma coisa muito pesada lá, né? E às vezes, porque esse ruído se propaga por toda a estrutura, né? E às vezes não tem um tipo de solução para esse tipo de problemas aqui. Quando a gente vai ver, né? E esse tipo de problema acabam causando o quê? Muitos conflitos, muitos problemas, né? Entre vizinhos aí, né? Que a gente vai ter. Então, o pessoal se irrita lá com o outro facilmente. Então, que a acústica está justamente relacionada também às emoções aí, né? Então, dificultar o sono do outro, né? O descanso do outro, a paz do outro. Então, tem esses problemas aí nas nossas edificações, né? Não só na laje também, quando a gente fala, mas também entre as paredes, né? Então, a gente vai ter aquele vizinho lá que gosta de um som um pouco mais alto, né? Gosta de receber, gosta de festas, né? Às vezes nem festa grande, eu estou falando um pouco maior, porque às vezes não é nem uma situação de madrugada, de dia mesmo, né? Mas só que essas construções não estão tão preparadas que quem está do lado é como se estivesse, né, lá dentro daquele ambiente, né? E também, né, situações mais íntimas aí, né? Situação que corre no dia a dia. Por exemplo, um casal, né, uma família que tem. A gente vai ter situações íntimas aí, dependendo de quem tá no apartamento, pode escutar tudo, né? Pode escutar tudo ali que está acontecendo, ou então até o vizinho, né? Um vizinho ali, parede com parede, né? Então, pode ter esses problemas aí, né? Por causa dos ruídos, dos sons, né, que vão passar para o ambiente. Isso aqui, pessoal, tudo que a gente está falando aqui, dessa contextualização, são situações do cotidiano, do dia a dia, são problemas de acústica relatados que a gente tem e que vários de vocês já viveram com relação a isso. A gente também tem, por exemplo, a acústica em igrejas, né? A acústica em igrejas aí, a gente vai ver muitas vezes, né, que seja elas igrejas católicas, seja elas igrejas aí protestantes evangélicas, né? A gente vai ver uma característica muitas vezes, né, que tem excesso de ruído. Muitas vezes a gente não consegue ouvir a palavra, né? Ouvir a pregação, e às vezes quando tem criança que chora, que atrapalha aquilo ali tudo, né? E a gente tem que fazer uma consideração muito importante. Tem acústica para a igreja católica e tem acústica para a igreja evangélica, que é totalmente diferente, porque na igreja católica a gente vai ter mais a homilia do padre, né? Na igreja evangélica a gente tem a situação do pastor, mas também tem muito uso de banda, que a abordagem vai ser um pouco diferente, né? Então, louvores lá são um pouco diferentes na situação de uma para outra. Mas, de modo geral, a gente vê uma situação aqui na imagem à esquerda, a gente vê uma igreja católica, né?
A Igreja Católica geralmente trabalha aí com esses materiais aí mais duros, né? Então, geralmente trabalha com muito mármore, com pé direito muito alto, né? Com um volume muito grande. A gente tem que ter clareza. Quanto maior o volume desse ambiente, maior a dificuldade de tratar, né? Então, quanto maior o volume, maior essa reverberação é presente lá dentro, né? E muitas vezes está lotada com uma situação dessa aí, né? E a gente vai ter. E o que a gente vê muitas vezes, né? Na igreja católica ou na igreja protestante? O pessoal vai tentar corrigir esse ruído com o som, aumentando o som. Só que o problema não é o som, né? O que acontece? Quanto mais ele aumenta o som, né? A intensidade sonora naquele ambiente, o que vai acontecer com isso aí? Mas a gente vai ter, né, esses ruídos, então vai se somar com o ruído das pessoas, e o que acontece? Vai chegar uma situação que essa intensidade sonora vai ser tão grande que as pessoas vão se sentir muito desconfortáveis, né? Quando chega em casa, às vezes o ouvido está zumbindo. É a situação que a gente vai num show desse aí, que passa muito tempo exposto à intensidade sonora alta, chegar lá em casa, o ouvido está subindo. A situação, muitas vezes a pessoa não quer voltar, os fiéis às vezes não querem voltar, e aí a igreja perde fiéis ali. Na mesma situação na igreja protestante também, na igreja evangélica, né? Então a banda às vezes coloca uma bateria, a bateria toma de conta do ambiente, né? E às vezes não é tratado. Então aí também tenta aumentar, né? O pessoal do som ali passa problema, e aí cria microfonia, cria vários problemas aí, porque o problema não está em aumentar o som em si, é fundamento, né, é base, é na arquitetura, né, o problema está na arquitetura, e tem como a gente resolver. Mas a melhor coisa é quando a gente resolve ainda em etapa de projeto. Outra situação aqui que é rotineira, que a gente está contextualizando aqui. Situação, por exemplo, de restaurantes, né? Restaurantes, pode pegar, aqui no Brasil, né? Pega Dia das Mães, Dia de Namorados, aqui no Brasil o pessoal faz fila e fica aquele mercado lá no restaurante cheio de gente falando, e às vezes eu estou de frente para uma pessoa que eu não consigo escutar, que a pessoa está a menos de 1 metro de distância de mim, porque a reverberação, né, o ruído está excessivo, o ruído de fundo está excessivo. Às vezes, o que acontece quando o ruído de fundo está excessivo? A gente tem que fazer maior esforço vocal, aumentar a potência sonora vocal. O que acontece quando eu faço isso? Eu faço isso, mas a mesa também ao redor faz, os outros ao redor faz, e fica aquela pressão sonora gigantesca dentro do ambiente. E o que acontece geralmente com esses ambientes? O que tem nesses ambientes? Muitas vezes o pessoal trabalha com muito vidro, né? Muito vidro, né? Muito material aí de porcelanato, né? Que vai ter aí diversos materiais compactos aí, e às vezes não resolve. E muitas vezes o que a gente vê, pessoal, é o pessoal colocando, a gente vai, eu tenho um toque. Toda vez que eu vou no restaurante, a primeira coisa que eu vou é botar a mão debaixo da mesa para ver se eu acho espuma debaixo da mesa ou espuma debaixo de cadeira. Não funciona, né? Não funciona, e depois a gente pode até tratar. Então, o pessoal está colocando material que não tem funcionalidade nenhuma para aquilo ali, né? Não vai funcionar, né? Está gastando dinheiro, e muitas vezes esse negócio fica replicando. Os projetistas vão, colocam, eles botam na especificação nas mesas, colocar espuma acústica debaixo da mesa de cadeira. Não vai servir para tratar nada, né? Porque o problema está evidente em outras situações, né? Então, a gente tem situações aí de restaurantes lotados desse jeito, né? O que acontece? O garçom não consegue ouvir, você tem que falar mais alto, fica... Então, muitas vezes, restaurantes desse tipo, né, os donos de restaurantes, eles acabam sendo prejudicados, porque as pessoas vão ser detratoras daquele tipo de negócio, né? Então, vão falar mal, vão falar que não gostam, e às vezes a pessoa se sente mal, tem até aquele negócio da síndrome do edifício doente, que se aplica para várias coisas. A pessoa se sente mal dentro daquele ambiente construído, e não sabe explicar. E muitas vezes pode ser questões térmicas, pode ser questões sonoras, né? Muitas vezes em restaurantes são questões sonoras, né, que a gente vai ter aí. Situação também como festa, né, balada, né, seja o que for aí, barzinho, seja shows, né, ambientes como desse aí que vai ter lotado, né, muitas vezes a gente tem problemas, muitas vezes excessivo de som para tirar o ruído, né, às vezes a gente paga um show, paga caro, a qualidade do som está ruim, porque o ambiente não é acusticamente interessante. Às vezes, não só dentro da qualidade do som, mas ambientes desse tipo também, às vezes, causam problemas com a vizinhança, com a questão do isolamento,
né, com a questão do isolamento acústico. Então, muitas vezes não é pensado o isolamento acústico correto, e há ali situações, né, que principalmente em locais em que tem vizinhança também, tem áreas residenciais, né, a polícia acaba chegando, então enfrentam multas, né, enfrentam problema, depois vai ter que um custo muito mais alto, né, a gente vai falar um pouco dos problemas de resolver situações em que a gente vai resolver problema de isolamento acústico depois que a construção está pronta, né? É um problema, é muito mais complicado tratar, é muito mais custoso, né? Isso aí pode até causar, né, processos judiciais para o projetista, né? Então, como o proprietário, ele não sabe, quem tem que saber é o técnico lá, que somos nós, né? E aí vai ter problemas judiciais. Tem várias situações aí acontecendo no Brasil afora, tá? Com relação a isso. E aí, pessoal, diante disso, né, a gente falando um pouco dessa contextualização, tudo que eu mostrei ali são problemas que acontecem no quê? No dia a dia, né? São problemas do dia a dia da gente. E aí a gente tem que entender um pouco do comportamento acústico dos materiais quando a gente quer resolver esses problemas. E aí, quando a gente vai falar de comportamento acústico dos materiais, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza, né, é justamente na parte do balanço de energia, né? Lembra, quando a gente está falando de acústica, né, a acústica trabalha também com ondas, só que essas ondas, elas são diferentes das ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética lá na iluminação é uma onda que se propaga no vácuo, né? No vácuo até, não precisa de matéria para se propagar. Aqui não, quando a gente está falando de acústica, essa onda, quando eu estou falando aqui, ela se propaga de forma esférica, né? E ela é uma onda mecânica. O que quer dizer? Qual a diferença da onda eletromagnética para uma onda mecânica? É que essa onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar, né? Quando eu falo, essa onda sonora que está saindo, né, da minha voz aqui, ela está se propagando no ar, né? Mas o som pode se propagar nos líquidos, né? Pode se propagar no sólido, por aí vai, né? Eu preciso de meio de propagação aqui no ar, né? Que a gente vai ter, eu preciso de um meio de propagação, tanto é que numa situação de vácuo a gente não tem, né, propagação do som, a gente não vai ter ruídos, né? E aí, quando a gente está falando de balanço de energia, imagina o seguinte, imagina essa parede, né? Imagina que uma onda incidente vai bater num anteparo, né? Um anteparo como esse, uma parede dessa. E aí a gente tem que ter clareza de seguinte coisa. Parte da onda, ela vai ser refletida, né? Parte da onda vai ser absorvida e parte da onda vai ser transmitida para o outro lado. Todo material, pessoal, ele vai refletir, ele vai transmitir ou ele vai absorver no maior ou no menor grau. E aí é justamente nessa característica, né, dos materiais que a gente tem que atentar, né? A gente vai atentar quando a gente for trabalhar, quando a gente quer melhorar a qualidade do som dentro do ambiente, quando a gente quer trabalhar com absorção, quando a gente quer trabalhar com condicionamento acústico, a gente vai tratar de algum material que absorva mais, que tenha uma maior energia absorvida. Quando a gente quer, né, trabalhar com um tipo de material, né, que vai trabalhar com isolamento acústico, que eu não quero que o som passe para dentro, para o outro lado, né? Eu vou trabalhar com material que vai refletir mais, né? Esse som aí. Então, a gente começa a entender um pouco, né, dessa situação. E aí, a gente vai ter aí a transmissão acústica, né? A reflexão acústica e a absorção acústica. E tudo isso aí, né, vai estar relacionado, né, com os ambientes arquitetônicos de modo geral. E diante disso, o que a gente vai ter? A gente tem duas situações, né? Aqui na arquitetura que é muito bom, que é muito importante a gente saber diferenciar. Pessoal, acreditem, né? Muitos arquitetos não sabem de fazer a diferença, né, de isolamento acústico e de absorção acústica. Só para vocês terem uma ideia, eu falo isso, né, de uma situação, uma experiência mais da empresa lá. A gente estava com o nosso stand lá na Expo Revestir no ano passado, né? E a gente na Expo Revestir, vocês sabem, né? É um pedacinho a gente vai pegar lá uma amostra do Brasil, de arquitetos, de estudantes de vários estados, né? Várias cidades do Brasil.
E o pessoal não sabia, né? Não sabe. A gente via lá, a gente ia explicar que o nosso material era de absorção, não de isolamento, né? E o pessoal, às vezes, eu quero um material. Às vezes, a gente tem que saber qual é o problema. Se o problema é de isolamento, se o problema é de absorção, se o problema é dos dois, né? E qual é o tipo de material específico que eu vou utilizar para cada um deles. Então, vamos aqui, né, descomplicar esse assunto de uma vez por todas. O que é isolamento acústico? O que é isolamento acústico? Isolamento acústico, pessoal, a gente se refere quando a gente quer impedir que o som entre dentro do ambiente ou que o som saia de dentro desse ambiente. Por exemplo, eu tenho um apartamento, eu tenho um prédio, um condomínio, eu tenho um prédio de escritórios que ele está voltado para uma avenida, né? Para uma avenida com tráfego intenso, né? Tráfego intenso lá nessa avenida, né? De veículos, tem muito barulho, e eu não quero que aquele ruído entre para dentro do escritório, entre para dentro do... Como é que eu faço? Eu vou fazer um processo, né, de isolamento acústico. E aí eu vou isolar acusticamente essa fachada, a parede, as esquadrias, de modo geral. E aí vai ter situações que a gente vai trabalhar com isso. Eu tenho, por exemplo, um estúdio de ponta, onde eu vou fazer gravação, eu não quero que o som de fora interfira na minha gravação. Então, eu vou ter que fazer todo o sistema de isolamento para aquele ruído de fora não entre. Eu tenho uma casa de show, e essa casa de show, parte dela está inserida numa área também residencial. Eu não quero que o som daquela minha casa de show, aquela dos shows lá, o bar, seja o que for, que faz ruído, ele vá para a vizinhança. Então, eu vou fazer de tal forma que eu isole aquele som dentro daquele ambiente que ele não saia para a vizinhança. Então, quando a gente está falando de isolamento, é isolar o som, seja para ele sair ou seja para ele entrar, depende da situação. Aí a gente vai ter materiais, né, processos e sistemas específicos para isolar acusticamente o ambiente. E o que seria absorção acústica, absorção sonora? Então, quando a gente falar de absorção sonora, de absorção acústica, né, muitas vezes também vocês vão ver o termo tratamento acústico, condicionamento acústico, tudo isso aí está relacionado à absorção sonora, absorção acústica. Então, se falar, se um dia vocês ouvirem, materiais para condicionamento acústico, material para tratamento, a gente está falando de absorção, tá? Ou está falando aí de absorção, que são situações em que eu queira melhorar a qualidade do som. E aí são materiais totalmente diferentes. Melhorar como? Então, ruídos em excesso. Está no restaurante, não consigo falar com a pessoa aqui do lado, na minha frente ou do lado aqui, eu tenho que ficar gritando, fazer um esforço vocal muito alto. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou colocar materiais em que eu vou quebrar esse ruído. Então, eu vou diminuir a pressão sonora dentro do ambiente. Então, nessa parte de absorção, a gente vai colocar materiais em que eu vou diminuir a pressão sonora. Diminuindo a pressão sonora, eu vou diminuir a reverberação, eu vou diminuir o eco, tá? E aí, para cada tipo de ambiente, né, a gente vai ter um tipo de material específico, absorvente, né, para a situação. Se essa situação é para voz falada, se é para som, música, né, que a gente vai ter aí, depende da situação, tá? Então, a gente vai ter essas situações. E aí, a gente vai ter lá algumas considerações sobre tempo de reverberação. O que é o tempo de reverberação? É o tempo, né? É o tempo que esse som fica lá dentro do ambiente se propagando. Então, se ele estiver muito alto, o que acontece quando o tempo de reverberação é muito alto? A onda ela fica se propagando muito dentro do ambiente, muitas vezes causa eco, o ruído fica excessivo. Então, acontece isso quando esse tempo de reverberação é muito alto. E o que acontece também quando o tempo de reverberação é muito baixo? A gente tem que notar também, às vezes, o pessoal quer só encher de material absorvente, mas tem que tomar cuidado. O que acontece? A gente está no restaurante, por exemplo, também um problema quando eu coloco excesso de material absorvente no restaurante. Qual o problema que acontece no restaurante? Às vezes tu tá aqui, tem uma mesa aqui, tu tá com alguma pessoa aqui do lado, tem uma mesa ali, já um próximo, 1 metro da tua ali. O que acontece quando tem muito material absorvente? Pessoal, na verdade, às vezes, o que acontece? O som fica tão abafado, o tempo de reverberação fica tão baixo, né, que eu consigo escutar com clareza tudo que estão falando lá. Aí, às vezes, a pessoa está falando ali um negócio já delicado, estão
já estão ali perto de está acontecendo uma situação ali, que é mais íntima ali, a pessoa só fica escutando tudo ali, acaba se tornando uma situação constrangedora. Da mesma forma também, quando eu tenho excesso, né, ninguém escuta nada, fica aquela confusão dentro do ambiente. Então, a gente vai trabalhar sempre com a faixa de tempo de reverberação, que a gente chama de tempo de reverberação ótimo para cada situação, né? E aí tem as situações de cálculos que a gente vai ter, né? Que não vai ser o foco de hoje aqui, mas a gente vai abordar um pouco quando a gente estiver falando mais à frente, tá, pessoal? Então, com relação ao comportamento acústico dos materiais, bora pegar aqui, por exemplo, olha, né, uma situação aqui de um auditório, né? De um auditório. Por exemplo, um auditório é um tipo de situação, um teatro, seja o que for, em que a gente vai ter que se preocupar com as duas coisas, tanto com a situação de isolamento, quanto com a situação aí, por exemplo, de absorção. Absorção por quê? Porque eu quero que lá dentro daquele ambiente, seja um teatro para quem vai falar, seja um espetáculo, seja alguma banda que vai tocar, que a qualidade do som seja interessante, seja boa, que não tenha excesso de onda reverberante, né, lá dentro do ambiente, seja um som agradável lá dentro. Então, vou trabalhar com condicionamento acústico. Aí a gente vai trabalhar nessas paredes, né, no teto, né, principalmente no piso também a gente vai trabalhar aí, né, com relação a isso. E também eu quero que esse som se propague para situações mais longínquas. Aí a gente vai trabalhar com os materiais difusores, né, os difusores aí acústicos aí, de modo geral, para dentro desse ambiente. Então, isso aí é condicionamento acústico, né, que são os materiais absorventes. Só que quando a gente implanta esse tipo de edificação dentro do ambiente urbano, muitas vezes está inserido num contexto que tem vias, né? Então, tem um caminhão passando ali do lado, né? Então, eu vou ter que fazer de tal forma que essa parede resista, né, a essa transmissão sonora para dentro do ambiente. Então, que essa parede tem uma atenuação sonora elevada, né? Então, aí, para que esses ruídos, por exemplo, lá de veículos lá fora não passem. Às vezes, esses andares, essas edificações têm um andar técnico lá em cima, né? Então, eu tenho que fazer de tal forma o piso lá em cima que o ruído de impacto do calçado, do toque-toque do calçado, não transmita lá. Às vezes tem casas de máquina, né? Tem tudo, então a gente tem que se preocupar, né, com relação a isso aí. Então, só para vocês verem, né? Então, o som incide, né? Parte vai ser refletido, parte vai ser transmitido, parte vai ser absorvido. E aí a gente tem justamente essa característica aqui, né? Então, o material absorvente, quando a gente vê o material do lado esquerdo aqui, né? Então, a onda incide, né? A onda incide, todo o material, pessoal, independente se ele for absorvente ou material isolante, uma parte vai refletir, uma parte vai absorver, outra vai transmitir. Só que no material absorvente, a maior parte é o quê? Absorvida pelo material. O material absorve esse som. Como é que ele absorve esse som? O material, né? Esse som, essa onda sonora, ela fica se propagando por dentro do material, ela fica tritando com as fibras, com os poros do material, e ela perde energia, né? E a gente sabe, na verdade, não perde, ela se transforma, né? Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Primeira lei lá, a termodinâmica, o que acontece? Só a parte de transformação de energia, né, que a gente vai ter. Então, isso aí vai virar microcalor, que a gente chama, né? Então, essa parte. Mas uma parte pequena vai ser refletida, uma parte também vai ser transmitida, mas a maior parte vai ser o quê? Absorvida, então, material que absorvente. E aí, quando a gente tem o material aqui isolante, né? Quando a gente tem, que a gente fala material reflexivo, material compacto, o som incide, mas a maior parte desse som, dessa energia sonora, ela vai ser refletida, né? Ela vai ser refletida. Uma parte vai ser absorvida, uma parte vai ser transmitida, mas a maior parte desse som aqui, ele vai ser o quê? Refletido. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de materiais compactos, né? Então, olha, porcelanato de modo geral, né? Pedras, granitos, mármores aí que a gente vai ter, o vidro, tem essa característica aí nesse material. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, dos materiais... Pessoal, só uma pergunta, vocês conseguem me ver também na tela? A gente está, pelo menos aqui eu consigo ver a apresentação e do ladinho a sua miniatura aqui. Ah, tá, é só para mostrar algumas coisas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um material que é uma lã de PET. Então, a gente tem um material absorvente, uma lã de PET aqui de 3 centímetros, né? A gente tem esse material aqui, olha, claro, parte vai
parte do material da onda incidente reflete, parte propaga. Só que a maior parte, quando a gente coloca no anteparo, o que acontece? O som ele vai ficar, né, se propagando por dentro do material e ele vai perder energia aqui, vai perdendo energia, se transformando em microcalor, tá? Dentro aqui desse material, que é diferente já do material compacto, né, que eu mostrei aqui para vocês, né, que é uma pedra, por exemplo, né, que a gente vai ter aí, vidro, a gente trabalha, tem essa característica aí de modo geral, tá? Nesses materiais. E aí, quando a gente fala de isolamento acústico, né, então a gente vai abordar aqui, no caso, os materiais de sistemas isolantes acústicos. Por que material? Material e sistema. Porque tem os materiais que são isolantes, mas a gente também pode fazer os sistemas isolantes, que é a combinação de alguns materiais que dá um sistema isolante, né? Então, o isolamento acústico, né, como a gente já tinha falado, ele consiste em dificultar a transmissão sonora, impedindo a transferência do som de um ambiente para o outro, né? Como esse daqui na situação, né? Então, tem um carinha aqui no telefone, aqui, né? E aí tem o outro lá que vai escutar. Então, como é que eu faria aqui de tal forma que essa pessoa aqui de fora não escutasse? Então, eu tenho que isolar acusticamente esse ambiente. Então, um bom isolante térmico, ele deve ser o quê? Rígido, ele deve ser compacto, ele deve ser denso, pesado. Então, a gente está falando aí de tijolo, paredes macias, pedras, né, de alta espessura, gesso de alta densidade, grosso, chumbo, vidros duplos, madeira densa. Aí a gente tem que tomar cuidado. Madeira tem que ser madeira densa, tá? Madeira densa, madeira pesada, né? Então, cumaru, ipê, né, que a gente vai tratar aí, e aí com uma determinada espessura também. Mas lembra que a gente vai, daqui a pouco, vai também falar dos sistemas isolantes, né? Às vezes, por exemplo, para eu isolar um ambiente, eu precisaria, por exemplo, de uma parede de 30, 40, 50 centímetros. Muitas vezes isso não é viável, né? Para um ambiente. Então, precisaria de uma parede de pedra, uma parede de concreto, né? Bem espessa, e às vezes no ambiente não dá certo, não é viável num projeto. E aí, o que a gente faz para diminuir essas espessuras? A gente vai trabalhar com sistemas isolantes, aí que eu vou já mostrar para vocês que entra o critério de massa, mola, marca, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês quando está acontecendo a situação desse tipo? A gente tem que se preocupar, né, com o isolamento não só da parede, mas o isolamento do teto, do forro, né, da laje, do forno da laje, isolamento do piso, né, porque esse som vai se propagar, então a gente tem que se preocupar. E muitas vezes a gente vai ver ambientes que o pessoal, às vezes o construtor, ele quer economizar, ele coloca só, deixa um septo aqui, né, não vai a parede até a laje, né, vocês já viram o que acontece com isso. Mesmo eu colocando o forro como é fininho, aquilo ali se propaga. Então, qual o problema disso aí, pessoal? Por exemplo, na parte prática. Em consultórios, às vezes, de um psicólogo, por exemplo. O psicólogo lá vai um terapeuta, aí, às vezes, está no consultório dele, está na recepção ali. Imagina, estou abrindo tua vida lá para o teu terapeuta e todo mundo da recepção lá escutando, né? Escutando isso lá. Então, isso, pessoal, no dia a dia tem diversos problemas aí, né? Vai, vez ou outra chega aqui pra gente, né? Chega médicos, psicólogos, tá com 2 semanas que chegou o médico, ele é psiquiatra, né? E ele estava querendo fazer justamente o isolamento lá, né? Do consultório dele, né? Então, a gente tem essas situações aí, né? Que acontecem. Então, uma situação aqui para ilustrar para vocês, tá? E quando a gente fala aí, agora eu vou mostrar um pouco das soluções. Como é que a gente faz? Quais são as soluções aí interessantes aí na arquitetura atualmente para a gente fazer sistemas de isolamento? Aí tá, ó. Então, por exemplo, eu tenho paredes de drywall, né? De drywall aí, tem uns montantes. A gente faz, por exemplo, um isolamento desse tipo aí, que aí, na verdade, não é um material isolante, mas é sim um sistema isolante. Porque eu tenho... Aí é o sistema massa-mola-massa, né? Então, eu tenho um material compacto, que é a placa lá, né? A placa de drywall, né? A placa de drywall, seja ela qual for. No meio, no miolo, eu vou ter lá um material absorvente, né? Um material absorvente. Nesse caso aí, quando é mais escuro, é uma lã de rocha, né? Uma lã de rocha. Então, a gente vai trabalhar aí na espessura dessa parede, né? Seja 6, 7 centímetros. A gente enche também
esse sistema aí. E a gente vai ter do outro lado também um outro material de drywall, né, seja algum tipo de placa lá, né, para fazer esse sistema de massa-mola-massa. Então, quando o som ele vai, parte dele vai transmitir, né, ele entra no material absorvente, ele é absorvido por material lá, e a parte que vai transmitir para o outro lado já perde força também, né? Então, tem um sistemazinho que a gente explica, né, que é para fazer dificultar a transmissão do som. Então, ele vai ter uma parte, ele vai bater, ele vai transmitir, depois ele vai absorver, depois ele vai transmitir. A gente consegue trabalhar aí com paredes, ao invés de eu colocar, por exemplo, uma parede densa, né, de tijolo virado, né, com 30, 40, 50 centímetros, uma parede de concreto, a gente consegue resolver isso aí, né, com 7, 8, 9, 10 centímetros de espessura, né, e aí a gente consegue ter. Outra coisa, pessoal, vocês estão vendo que vai até a laje, né, que vai do piso à laje, a gente tem que resolver tudo isso aí. Muitas vezes também a gente tem que ter cuidado também com o posicionamento, né, tratar as caixinhas de tomada, né. Então, geralmente a gente não vai colocar uma caixinha de tomada uma atrás da outra, né? Que é para dificultar essa transmissão, que fica muito fácil, né? Esse som. Então, cuidado que o som ele vai procurar a forma mais fácil dele passar. Se tiver uma brechinha, né? Se tiver uma brechinha, ele vai tentar. Então, a gente tem que salar essa junção lá em cima, tem que salar essa junção embaixo, né? E na passagem de som, nas caixinhas, a gente tem que fazer caixinha de tomada, de interruptor, a gente tem que fazer um reforço com essa lã por trás, e não trabalhar, tem que ter uma atenção para a gente não colocar, né, uma na frente da outra, né, para a gente fazer um deslocamento de um lado para o outro, tá, quando a gente está trabalhando com sistema de isolamento, tá, pessoal? Pessoal, fique à vontade aí, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas aí de vocês que tiverem sobre qualquer dúvida aqui sobre montagem. Também a gente tem as paredes aí duplas, né? As paredes duplas com miolo, né, absorvente aí. É semelhante àquele, né, que a gente vai ter. Então, uma situação em que eu já tenho uma parede lá, eu posso trabalhar com a outra, já tenho uma parede, eu quero fazer um sistema de isolamento. Eu posso fazer com tijolo, que às vezes tijolo, alvenaria e furo é mais em conta, né? A gente vai colocar um sistema absorvente no meio, ou eu poderia, do outro lado, ao invés de colocar um sistema de tijolo, eu poderia colocar um tipo de drywall. Já tem a parede, se a parede já existe, mas ela não está isolando bem, eu poderia colocar os montantes, poderia fazer o isolamento, colocar o material absorvente, né? Lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, né? E aí fechar lá do outro lado com o drywall, né? Ou então aqui na frente, se já tivesse a parede, tá? E aí vale as mesmas considerações também para tratar as caixinhas, né, de tomada lá que tiver, qualquer tipo de fresta, né, que tiver qualquer tipo de abertura pequena, para não deixar, tá? Falando aí também o sistema de isolamento. Muitas vezes as pessoas só pensam em isolar, às vezes, a parede e o teto. Só que elas se esquecem das esquadrias, né? As esquadrias, pessoal, a gente tem que tratar. Então, aqui é um estúdio de gravação. Olha a punhalada aí da porta. Olha a espessura dessa porta. No caso, é uma porta de madeira maciça, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui na porta, né? A espessura dessa porta. Tá vendo aqui ao redor da porta? Tá tudo, tem um material aqui, né? Que é para impedir qualquer tipo de fresta. Tem embaixo e tem em cima também. Mesmo sendo a geladeira, né? Quando a gente tem a geladeira lá, tem um material lá que é para impedir qualquer fuga de ar, né, que a gente vai ter, né? Aqui também a gente coloca lá um tipo de material, né, para impedir isso aqui. A gente vai ter, ó, que essa porta, né, que essa porta aqui seja toda vedada, né? Então, sistema de vedação aqui de qualquer fresta dessa porta. Então, se vocês forem ver, não vai ter, né, vai ter uma dificuldade para o som passar. Nesse caso aqui é uma porta de madeira maciça. Mas dá para fazer uma porta isolante acústica também com o sistema massa-mola-massa, né? Então, tem porta que tem uma camada fininha de um material rígido. Dentro lá vai ter, por exemplo, um miolo de lã de rocha, lã de vidro, né, lã de PET, seja qual for o material, e depois um outro material rígido, né, que a gente vai ter também nesse tipo de porta, né? E aí vai ser mais leve. Nesse caso aqui, é uma porta muito mais pesada, né? Esse vidro aqui, por exemplo, pode ter certeza que isso aqui é uma esquadria acústica, né, que a gente vai ter, como essa, né, que a gente vai ter aqui. Então, as esquadrias a gente tem que tomar muito cuidado também, né, que se a gente colocar, não adianta nada, você fez todo um trabalho de isolamento na parede, fez um trabalho de isolamento excelente ali também
na parte de laje, de piso, né? Mas se você não cuidou das esquadrias, das portas, janelas, né, bastante, seja o que for, a gente vai ter problema, né? Então, essa daqui, olha, uma esquadria de vidro duplo, ela é grossa, ela tem uma camada de vidro duplo, tem um vidro aqui, né? Geralmente, pessoal, esses vidros aqui, eles têm espessura diferente. Geralmente, a gente trabalha com um de 4 e um de 6, ou um de 6 e um de 8, um de 6 e um de 10, tá? Para trabalho, tá? Para essa parte da ressonância lá do material e da absorção ser diferente, para eu dificultar justamente essa passagem do som. Espessura diferente, a gente vai ter comportamento, geralmente, o mais grosso, né, fica para onde eu estou querendo pedir. Se eu está na fachada, né, eu jogo lá o mais grosso para a fachada, né, e o mais fino para dentro. Se eu estou lá numa situação de um estúdio que eu não quero impedir que o som saia lá para dentro da recepção, eu coloco o mais grosso para dentro lá do estúdio, o mais fino para o outro lado. E aí, geralmente, eu tenho essa camada de ar que eu crio um sistema de massa-mola-massa. Outra coisa que a gente tem é a vedação. Muitas vezes a gente preenche todos esses espaços aqui dos perfis, dos montantes, eles são muitas vezes... Está vendo que tem esse material também aqui, olha? Tem um material, então muitas vezes ele é preenchido, a gente faz o preenchimento dele com espuma de poliuretano, né? Aqui todo esse material ele é preenchido justamente para ter essa dificuldade aqui, não? A gente consegue trabalhar em perfis de alumínio, perfis de PVC, tá? A gente consegue trabalhar com esse tipo. Nesse caso aqui, é um tipo de esquadria que eu tenho uma atenuação sonora. Vocês estão vendo aqui, eu acho que nesse daqui dá para ter uma clareza maior, olha, da espessura do vidro. Esse aqui é a espessura maior, esse aqui é a espessura intermediária, esse aqui é ainda menor, né? Então, por que tem esse aqui? Essa diferença é a capacidade de atenuação sonora. O que é atenuação? Quanto que essa esquadria consegue reduzir a passagem de ruído. E aí a gente vai ter, pessoal, essas esquadrias vai ser feita conforme algum projeto, algum laudo de acústica, né, do que eu queira. Muitas vezes, isso aí está relacionado à norma de desempenho. O professor Thiago trabalha muito com a norma de desempenho, tem a norma de desempenho, a 15575, né, a gente faz, ela é obrigatória para alguns edifícios, né, e aí quando a gente faz o laudo de acústico da fachada de algum edifício, esse laudo já vai dizer, né, o quanto de atenuação sonora tem que ter para dentro daquele ambiente. Aí, com base nisso, a gente vai ver, né, se uma esquadria de vidro duplo já resolve, ou uma esquadria de vidro triplo vai ser necessário, ou muitas vezes precisa de um material insulado, porque é um material que tem um material tipo um gel dentro, né, e aí a gente consegue também, né, verificar. Então, para vocês verem como o negócio é muito mais complexo, né, do que a gente pensa, a gente tem que isolar acusticamente esquadrias, paredes, piso e teto, né? Aí quando a gente vai trabalhar. Então, só para vocês verem, e aí vocês podem perguntar numa situação assim, ô Felipe, mas como é que eu faria para resolver esse problema num prédio que já existe? E muitas vezes a gente não pode arrancar, retirar aquela esquadria, porque faz parte da fachada do condomínio, aí vai ter problemas, né? Aí não dá para fazer isso. Aí, pessoal, já tem empresas que já pensaram nisso. Eu vou até mostrar esse vídeo aqui para você. Ó. Essa aqui é uma janela de ruído de 4 folhas e é embutida no vão. Ó, como você pode ver, ela está dentro do vão, com a abertura. Ó, essa aqui é a janela original. Ó. Aqui é a janela original. E aqui são os trilhos da janela acústica, tá? Com essas duas folhas. Essa folha aqui vai ser fixa e essa aqui vai ser a folha 9. Tá? Olha só. Olha como ela fica. Nem parece que tem duas janelas aqui. Legal, né? Então, é só para vocês verem que até em situações aí que a gente não consegue já descaracterizar, como é que vai mexer na fachada de um edifício, mas eu estou sofrendo lá com um problema de ruído, né? Eu quero melhorar no meu apartamento, no meu escritório, sozinho, o prédio não tomou essa solução, mas tem condição da gente fazer. Tem tanto essa daí que já se encaixa, né? Que ela é de correr, que ela se encaixa dentro da abertura que já existe. Também tem outras que são de abrir, de giro, né? Que a gente coloca ela de sobrepor, né? Assim, sobre o tamanho da abertura lá que a gente vai ter. Então, a gente consegue fazer isso tanto para a porta, quanto para as janelas, né? Quanto para basculantes também, né? A gente vai ter
essas esquadrias aí também para esse tipo. Então, a gente já consegue ter no mercado, tem alguns fabricantes, tá, que a gente vai ter. Da mesma forma também, a gente já tem, né, por exemplo, eu tenho um escritório, o escritório é todo panorâmico, mas eu tenho aqueles escritórios lá que tem divisórias de vidro, né? Já tem fabricantes que fazem aquelas divisórias todas de vidro isolante, né? Já tem, inclusive um amigo nosso aqui, vocês podem, depois eu falar, vocês podem anotar se quiser ver o nome da empresa, Arcflex, né? Ela já vende essas divisórias, né? O Jean lá trabalha com essas divisórias lá divisórias para ambientes já de vidro, né? Totalmente já, tanto as portas, né? Já todo no sistema ele já monta. E também trabalha, por exemplo, a gente vai fazer, às vezes, um ambiente que é um hotel, que tem um hotel, às vezes, ele tem um espaço lá para eventos, e ele coloca aqueles espaços de multiuso, né? Então, eles conseguem fazer, abrir, colocar divisórias que eu junto três espaços para ficar um só, ou eu consigo dividir em 3 partes. Só que, para acontecer 3 eventos, 4, 5, e aí tem que ter essa divisória isolante acústico também, né? A gente já tem empresa, a Arcflex também faz isso, né? Já com esses sistemas aí de rodando muito bem com efetivo, né? O sistema efetivo lá, depois vocês podem ver, tá? Então, isso aí são as situações em que a gente falou de material, né? De absorção, de isolamento acústico. E a gente vindo aqui agora, pessoal, para os materiais e sistemas absorventes, aqui já é uma pegada diferente, né? Então, os materiais absorventes, né? Qual é a característica de um material absorvente? Lá, quando eu estou falando de isolamento, eu tenho um material que ele tem que ser denso, tem que ser pesado, né? Maciço, né? Aqui não, aqui já é o contrário. Aqui eu vou trabalhar com materiais que são macios, porosos ou fibrosos, né? Ou outros que a gente vai ver depois, que têm a capacidade de absorver sons, né? Que incidem aí. Quando a gente está falando de material poroso, pessoal, a gente tem que ter sempre em mente que esses poros têm que estar abertos. O que é poro aberto? É que quando eu olho lá no microscópio no material, os poros são cheios. Ele é um material maciço, ele é poroso. Só que os poros dele são todos fechadinhos, tanto é que ele flutua, né? Que ele flutua. Já quando eu pego uma esponja, por exemplo, a esponja de poliuretano, quando eu olho no microscópio, tem uns poros redondinhos, só que esses poros são todos perfurados. Quando eu coloco essa esponja numa água, ela afunda, porque a água consegue passar por entre esses poros. Por isso que, muitas vezes, o poliuretano é interessante, né? Dependendo da situação, quando ele tem tratamento anti-chama. Mas, quando é o EPS, ele não é interessante. Mesmo ele sendo poroso, leve, né, de baixa densidade, ele não funciona para absorção sonora, tá? Ele não funciona. A gente vai ter um material, né, com essas características aqui. O que acontece? Seja no material fibroso ou poroso, a onda incidente, a maior parte do material aqui é absorvido, esse som é dissipado, perde energia, né, com atrito com o material, tá? Então, uma pequena parte refletida, mas a maior parte do material aqui é absorvida, porque ela fica lá se propagando e perdendo energia, né, por dentro dos poros ou por entre, né, as fibras, né, do material lá que a gente vai ter. E aí, quando a gente está falando aí da parte de absorção, né, a gente vai usar esses materiais justamente para minimizar as reflexões, né? Baixar a pressão sonora dentro do ambiente. Então, além de diminuir os níveis de pressão sonora nesse ambiente, a gente melhora a qualidade também do som lá dentro do ambiente. E aí, pessoal, tem 3 formas, existem 3 mecanismos de absorção sonora. A gente pode usar os materiais porosos ou fibrosos, tá? Como as espumas, as lãs aqui que a gente vai ter, tá? Tecidos grossos a gente vai ter, então, espumas e materiais fibrosos. A gente também pode utilizar os ressonadores de Helmholtz, né? O que são os ressonadores de Helmholtz? Você já deve ter visto material desse tipo aqui. São esses materiais perfurados, tá? Que a gente vai ter, que são esses materiais aqui que vão ter um tipo de absorção interessante, tá? Principalmente para médias frequências, nesse tipo de aplicação. Então, eles são encaixados, que a gente vai fazer
todo um painel. E muitas vezes, para melhorar o desempenho desses materiais, a gente tem que colocar uma lã por trás, tá? A gente coloca uma lã por trás que aumenta significativamente o desempenho desse material. Então, a gente vai ter vários tipos aí, alguns fabricantes, eles têm diversos tipos de ranhuras, né? A largura, né? Que parece um ripado. E aí, a gente já deixa a dica aí para vocês. Por que não usa um material que a gente usa tanto ripado por aí na arquitetura de interiores, o pessoal usa, ou então usa painel de MDF liso? Por que a gente não coloca já, olha, por que a gente já não usa os dois de uma pegada só? E às vezes isso aqui é um pouco mais caro lá do que o outro, compensa do que resolver uma situação. Então eu tenho um home cinema, eu vou ter uma sala que eu vou receber muita gente, eu vou ter lá no espaço gourmet, tá? Então a gente já conseguiria trabalhar muito bem com isso aqui, tá? E a gente também, o terceiro mecanismo de absorção sonora, primeiro, materiais absorventes, né? Porosos e fibrosos, né? Que a gente vai ter as lãs, as espumas de modo geral, os ressonadores de Helmholtz, né? Se eu olhar aqui atrás, eles vão ter uns poros que esse som vai entrar e ele meio que vai ressonar aqui dentro, diminuindo essa pressão sonora. Então, essas ranhuras aqui são calculadas, são feitas quando está desenvolvendo o material, não é à toa essa ranhura, e se vocês forem ver, tem umas perfurações aqui no material, tá? Tem diversas cores aí. E a gente tem um terceiro, que são as membranas ressonantes, tá? As membranas ressonantes são os tecidos aí que a gente pode ter, tá? Uns tecidos acústicos aí, muitas vezes que a gente coloca no teto inteiro, na parede inteira, ele vai ser todo esticado. O que acontece com ele? Quando a onda sonora bate, ele vai ficar vibrando, esse tecido. E quando ele fica vibrando esse tecido, essa energia sonora, da pressão sonora, ela vai ser absorvida pelo material. Então, ela faz o material vibrar, ela já vai quebrando essa energia sonora. Então, o que vai refletir vai ser bem pouco. Então, o material, muitas vezes, quando a gente trabalha com membranas tensionadas, né, essas membranas tensionadas aí, reverberantes, a gente vai ter aí, né, um material que ele vai absorver baixas frequências, que são sons graves. Os sons graves, pessoal, são os sons mais complicados da gente tratar, tá? Mais complicado da gente tratar. Por quê? Os sons graves a gente sabe, né? Comprimento é igual a comprimento de onda, o comprimento de onda vai ser, a velocidade vai ser a lambda vezes a frequência, né? Então, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Os sons graves têm as frequências mais baixas, logo eles têm um comprimento de onda mais alto. Então, um som de comprimento de onda alto, comprimento de onda muito alto, é difícil passar por entre esse material ou por um material desse tipo aqui. Então, como é uma forma que a gente pode fazer? A gente pega uma membrana reverberante, coloca o som grave baixo, ele vai reverberar, vai fazer, né, vai fazer vibrar aquela membrana e ele perde essa energia, né? Então vai reverberar pouco lá dentro do ambiente. Então, é um ótimo material quando a gente vai trabalhar aí com sons graves, tá? Que a gente vai ter aí. Então, só lembrando aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, que os produtos da Buriti de espuma, por exemplo, a lã, ou fibra de vidro, né, lã de rocha, o EPS, quando a gente está falando aqui, não o EPS convencional, mas o EPS, um tipo perco de poros abertos. Geralmente a gente não encontra esse material, mas a manta de poliuretano, carpetes grossos, cortinas pesadas, né, são alguns materiais absorventes acústicos aí que a gente vai ter. E aí a gente vai ter algumas soluções de absorção, né? Então aqui a gente tem as nuvens, né? Essas nuvens aí, né? Pode ser tanto da Buriti de espuma, ou pode ser também de algum material sintético, como espuma de melamina, tá? E aí tem diversos formatos. O que é a nuvem acústica? Porque ela fica pendurada, né? Ela fica pendurada. E aí ela não fica colada. Quando ela fica pendurada, ela aumenta o desempenho dela, né? Aumenta porque a gente também pega a onda de reflexão que bate na lava no forro, né? Então a gente pega tanto a onda incidente, mas a primeira onda de reflexão lá que bate na laje no forro também absorve. Então a gente tem aí situações, olha, um open floor, né? Um escritório aí open floor. A gente vai ter aí situações com nuvens, né? Circulares, tem vários formatos, cores aí, que a gente trabalha com esses materiais. Um restaurante aí também com nuvens. Pessoal, a gente tem as nuvens e a gente tem os baffles acústicos.
Os baffles é quando eles ficam na vertical. Essas espumas aí, elas ficam na vertical, né? Ficam lâminas na vertical. A gente chama de baffles acústicos. B-A-F-F-L-E, né? São os baffles, né? São os baffles, B-A-F-F-L-E, né? Vocês podem anotar aí, né? Baffles acústicos, né? Que a gente vai ter aí quando eles ficam na vertical. Qual é a vantagem do baffle, até tecnicamente a vantagem do baffle em relação à nuvem? É porque o baffle, ele tem um dobro de absorção, né? Porque ele absorve tanto de um lado quanto do outro. Então, a mesma área do material, ele vai absorver de um lado e vai absorver do outro, tá? Então, os baffles aí a gente consegue colocar também, trabalhar aí dentro do ambiente, tá? Então, a gente tem sistemas. Então, aqui a gente vai ver carpetes, né? Aqui a gente vai ver as nuvens, né? Então, muitas vezes o pessoal, quando pensa em espuma, pensa naquelas espumas lá, tipo ondulada, aqueles negócios feios lá, né? Que tem aquelas coisas escuras lá. Não precisa, a gente tem muita coisa no mercado que a gente dá para trabalhar, tirar partido, né? Do projeto de interiores, né? Então, trabalhar bem com essa arquitetura, com a arquitetura que fica legal também, sem ser aquele negócio que parece lá fica estranho, né, que o pessoal compra lá. E muitas vezes aqueles materiais ali, né, nem são adequados, né, porque aqueles materiais ali não são anti-chama, né, não são anti-chama, são tóxicos quando eles são queimados, né. Lembra lá Boate Kiss, né, o que matou muitas vezes não foi nem o fogo, foi a fumaça tóxica, né, que teve lá da Boate Kiss lá naquele tempo. Então, salas de aula, dá para a gente trabalhar com nuvens, com baffles, e aí, olha, a gente consegue ver uma situação, painéis, olha, na parede lá atrás, tá? A gente consegue trabalhar também com painéis, a gente vai ter. Pessoal, só uma situação que eu mostrei para vocês, que eu acabei falando aqui dos perfurados. Seguinte, olha, a gente tem que tomar atenção com material desse tipo aqui, ó. Ele não é um material, esse aqui, tá? Ele não é um material ranhurado, ele não é um ressonador de Helmholtz. Ele é um material perfurado. Só que quando a gente vai trabalhar com material perfurado, como esse aqui, ó, isso aqui é o... Vocês já viram, deve ter visto esse aqui em vários locais, né? Esse aqui é o Rigitone, né? Muito aplicado aí, é um gesso acartonado perfurado. Só que quando a gente vai trabalhar com ele, né? A gente tem que ter uma taxa de perfuração acima de 20%, tá? Assim, a partir de 20%, quem vai dar a absorção, né? Vai ser o material acústico. Outra coisa, muitas vezes os arquitetos fazem a especificação desse produto aqui, que ele pode ser pintado do jeito que for, pode ser colocado, só que colocam só esse material. Se você colocar só esse material, mesmo tendo a abertura maior do que 20%, né? Maior do que 20%, ele não vai absorver. Porque quem dá a absorção é a lã aqui por trás, então ele tem que ser instalado, tá? Seja na parede ou no forro, isso aqui é um material de forro, principalmente o pessoal também, às vezes, para aplicação em parede, coloca com a lã por trás, porque quem vai dar a absorção é a lã, esse material aqui, por isso que tem que ter uma taxa de perfuração acima de 20%. Se eu for usar um material desse tipo aqui, que claramente ele não tem uma taxa de perfuração de 20%, ele vai até absorver um pouquinho, como todo material, de certo grau ele absorve, mas ele vai ser mais estético, tá? Porque ele vai funcionar mais como um difusor, tá? O sol vai bater mais e vai refletir, ele vai ser mais um difusor, tá? Então, a gente tem que lembrar, esse aqui não é um ressonador, ele não é ranhurado e perfurado. Esse aqui é diferente, ele é ranhurado e tem umas perfurações aqui atrás. Esse aqui é um ressonador de Helmholtz, esse aqui não é, tá? Esse aqui é mais, para acústica, ele vai ser mais técnico, ele vai ter um desempenho muito baixo, aquele lá não. Quando eu vou trabalhar com perfurados, eu tenho que trabalhar com perfurados, né, com a taxa de perfuração maior do que 20%, aqui vocês vão ver vários tipos de formato, quadrado, redondo, vários tipos de formato de perfurações, né, perfurações randômicas aqui, vai ter vários tipos, mas lembra, todas as vezes que vocês forem especificar material, né, tipo perfurado para fogo, para fazer absorção sonora, tenho que trabalhar com a camada, geralmente maior do que 5 centímetros, aqui só tem 3, uma camada de lã de PET, de lã de rocha, tá? Lã de vidro para trabalhar acima, porque quem vai dar a absorção desse material não é esse aqui. Ele vai ser só para o sol vai passar por esses poros aqui e vai fazer o quê? E vai encontrar aqui com a lã, tá? Aí sim, o material ele vai funcionar com sistema de absorção, que a gente vai ver muito, restaurante, igreja, o pessoal só coloca, que ele vem com um feltrozinho aqui atrás, ó, né, preto ou branco, às vezes.
que acontece? Colocou isso aqui, aí o pessoal não resolveu nada. Não resolveu porque não foi colocado adequadamente, tá? Então, a gente tem que ter projetinho acústico, consultoria acústica para resolver esse problema. Aí, um restaurante, olha, então vocês... mas a espuma, ela vai tirar toda a estética do restaurante, o material. Tá aí as nuvens aí, ó. As nuvens, na verdade, fez para agregar. Muitas vezes, a gente consegue, por exemplo, com nuvem desse tipo aí, esse restaurante especificamente, parte dessas nuvens aí tem uma fita de LED atrás, né? Tem uma fita de LED atrás que faz esse sistema aí com luz indireta, né? Então, eu deixo lá como se fosse um rebatedor de luz, né? E aí eu tenho uma luz até de qualidade dentro desse ambiente aí. Então, acusticamente e conforto lumínico também interessante. Tá como esses aqui, olha. Se vocês forem ver, algumas dessas nuvens aí, olha, tem rebatedor de luz atrás, ó, nesse escritório. Então, funciona aí como uma luminária, né? Uma luminária de luz indireta também, tá? Como a gente vai ter. Então, a gente tem um ambiente desse tipo aqui, olha, também a gente vai ter, né? Aqui, que a gente pode trabalhar uma nuvem grande aí montada, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar aqui para vocês, tá? Com relação a essa parte de acústica. Eu vou só apresentar aqui rapidinho para vocês, né? A empresa também que eu represento, que eu sou sócio, que é a Buriti Bioespuma, tá? A Buriti Bioespuma é uma empresa, né? É uma empresa de soluções em conforto térmico e condicionamento acústico, né? É uma empresa inovadora de base tecnológica, 100% piauiense, com sede aqui em Teresina, tá? A gente é inovadora, pessoal, a gente é uma empresa inovadora justamente na maneira de fazer esses absorventes. O que acontece? Todos esses materiais absorventes sonoros, né, de condicionamento acústico que a gente tem no mercado, eles são sintéticos de origem fóssil, né? Ou então eles são de algum material natural, como a lã de rocha, mas para eu fazer a lã de rocha, eu tenho que ter uma alta energia. Então, ele tem uma alta energia incorporada nesse material, que não são nada sustentáveis. Na verdade, esses materiais, eles são ambientalmente sujos. E aí surge a Buriti Bioespuma, né? Na verdade, que é a Buriti Bioespuma. Essa bioespuma que a gente chama, a gente utiliza justamente da palmeira do Buriti, né? A palmeira do Buriti é uma das palmeiras mais abundantes do Brasil, né? Característico de bioma cerrado e amazônico, então se espalha do norte do Brasil até parte do sudeste, então é uma das palmeiras mais abundantes aí que a gente vai ter, né? Característica do Brasil aí, a palmeira de grande porte, de mais de 35 metros de altura, e a gente extrai justamente essa espuma, né? A gente processa essa espuma de um pedaço aqui do pecíolo da folha, do talo da folha, que a gente tem um material específico lá que a gente faz. Mas acreditem, pessoal, a gente faz tudo isso sem derrubar uma árvore, né? Porque a gente já pega quando as folhas já estão caídas, tá? Quando as folhas já estão caídas, a gente processa esse material. E qual é a vantagem com relação aos nossos concorrentes? Trata-se de um material de origem vegetal, natural, renovável, biodegradável, né? Reciclável, tudo aquilo que os materiais convencionais, né, para esse tipo de aplicação, eles não são, tá? E aí a gente, com base nisso, a gente justamente prega, né, por uma economia circular. A gente sabe que a economia no mundo, né, é pautada por uma economia, a maior parte dela está em transformação nisso, mas ainda é uma economia linear, né? Que os produtos, que a matéria-prima é extraída, o material é produzido, né, fabricado, o produto é instalado, então utilizado, mas depois que termina esse uso dele, é disposto na natureza, né? E aquilo ali demora centenas, né, de anos aí para se decompor e às vezes não tem um tipo de reciclagem. Então, um sistema linear. O nosso não, a gente fecha o ciclo, né? Como o material é de origem vegetal, né? A gente consegue trabalhar, ele é reciclado, é biodegradável, a gente consegue fechar o ciclo. A gente consegue fazer a extração, desenvolvimento, instalação, venda, instalação, né? E depois, os resíduos, a disposição desse material são colocados na natureza. Muita parte desse resíduo que a gente utiliza ele para desenvolver uns outros produtos, né? Mesmo assim, o nosso material ele é biodegradável, né? Em sua maior parte, biodegradável, reciclável, né? 100% reciclável aí, né? O nosso material. E a nossa abordagem, pessoal, ela vai muito além dos produtos, né? A gente investe em impacto social positivo. A gente utilizou o mesmo modelo de negócio da Natura. A gente faz mapeamento de comunidades, né? Muitas dessas comunidades
não tem acesso ao poder público, né? O poder público não acessa essas comunidades aí, e a gente vai lá, faz o mapeamento dessas comunidades, faz uma abordagem lá com eles, lá, incentiva eles a abrirem cooperativas, né? E depois que eles aceitam, abre a cooperativa, eles passam, a gente treina eles para eles serem os nossos fornecedores, né? Então, a gente, além de gerar renda para essas comunidades, a gente gera dignidade. Por exemplo, a gente tem uma comunidade, por exemplo, uma comunidade quilombola, né, no município de São João do Soter, no Maranhão, né? Eles fornecem para a gente e já está tendo transformações lá nessa comunidade, né, um dos nossos fornecedores. E a gente está colocando cada vez mais etapas aí do nosso fabricação, né, do pré-beneficiamento do nosso produto para chegar aqui na fábrica para produção, tá? E aí, pessoal, o espuma já é uma realidade no mercado, com os nossos produtos já instalados em edificações residenciais e comerciais aqui, e a gente consegue colocar alguns diferenciais, evidenciar aqui alguns diferenciais dos nossos produtos, mas eu gostaria aqui de destacar para vocês, né, que a gente consegue preços altamente competitivos, que é diferente, muitas vezes materiais sustentados, de baixo impacto ambiental, eles tendem a ter um custo maior, mas a gente fez todo um trabalho de precificação interessante, a gente conseguiu um preço altamente agressivo, competitivo com o mercado desses materiais convencionais. A gente tem elevada performance técnica comprovada, tá, em laboratórios de excelência aí, que a gente tem. E a gente tem, pessoal, dois tipos de soluções, né? A gente tem as soluções em isolamento térmico, tá? A gente tem os nossos isolantes térmicos, que todos eles atendem a norma de desempenho, tá? Se eles fossem utilizados sozinhos, claro que a gente fala, é um sistema, né? Quando a gente fala, mas se o nosso material todo fosse usado sozinho, eles atenderiam a norma de desempenho para qualquer contexto bioclimático brasileiro. Nosso material, matéria-prima base, é 100% natural, e todos os nossos produtos da British Espuma aqui, eles são protegidos por patentes, tá? E aqui a gente quer mostrar alguns dos nossos produtos que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o painel isolante térmico, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Esse painel isolante térmico, a gente comercializa ele no tamanho de 1 metro por 50 centímetros, e aí ele pode ser aplicado tanto em parede nova, como essa daí, ou parede já existente. Numa parede nova, por exemplo, como essa, né? A gente tem a parede, a gente faz a aplicação de uma cola de uma PU, né? Faz a fixação do material. Então, isso aí já é um tipo de construção a seco, a gente só usa PU, né? A gente usa estilete para cortar o material, faz a aplicação, faz a paginação toda da parede desse jeito aqui, olha, né? Depois a gente vem com a tela fachadeira aqui, a gente faz a aplicação, faz o chapisco, reboca, e a gente consegue, pessoal, só pegando aí cerca de 3,5 centímetros, né? Um desempenho térmico fora de série aqui, porque o que acontece? A condutividade térmica do material é muito baixa, 0,0398. É comparável com os melhores isolantes térmicos que a gente tem no mercado, tá? Com a vantagem de ser um material resistente à propagação de chama e autoextinguível, tá? Hidrofóbico também, que a gente vai ter. Então, a gente aplica esses painéis, a gente consegue chapiscar, rebocar, né, e faz o processo de pintura normalmente. Ou na parede que já existe, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca os painéis aqui, a gente coloca a tela de fibra de vidro, utiliza nas junções, porque a tela de fibra de vidro é para junções aqui, olha, para junções, para não se mover, a gente utiliza essa tela de fibra de vidro em toda a parede, pega a massa de drywall, né, faz o enmassamento da parede, pronto, depois vai fazer o processo de lixar, né, pintar lá, e a gente consegue. Então, num apartamento, por exemplo, ou numa casa, que aquela casa está voltada para uma fachada poente, para uma parede poente lá. Então, a quantidade de calor irradiado para dentro daquele ambiente é muito alta, a gente consegue resolver com uma espessura muito baixa, né, desse produto aí. E qual é a vantagem dele? É justamente a praticidade na montagem, né? Porque como é que a gente conseguiria resolver uma situação desse tipo na parede existente? A gente tem que botar os montantes, trabalhar com drywall, colocar esses montantes lá de aço galvanizado, colocar entre os montantes o isolante térmico lá, né? Seja lá uma lã de rocha, uma lã de vidro, né? O que for, e depois colocar as placas, fazer esse fechamento. Com a gente não. E aí, também a espessura.
Eu acho que o montante mínimo que a gente tem é o de 5,5, 6 centímetros, né? Fora as placas. Aqui não, aqui a gente só com a espessura de 30 milímetros, né? Depois, com essa camada de pintura, a gente consegue, né, um desempenho muito bom e muito rápido, tá? Aí que a gente vai ter. A gente também tem os forros modulares, tá? A gente vai ter, que são aqueles forros que precisam dessa modulação aqui, desses sistemas em alumínio, tá? A gente tem as duas dimensões aí que já tem no mercado, de 62 por 62 e de 25 por 62. Sempre na espessura de 15 milímetros, a gente tem a cor preta e a cor branca desse forro, tá? A gente vai ter aí. Ele é um forro isolante térmico. Então, muitas vezes o pessoal vai colocar, por exemplo, a farmácia, é um galpão, geralmente, que às vezes tem telha metálica. Não tem desempenho térmico nenhum aquilo ali, né? Seria horrível ficar lá embaixo. Mas aí, colocando esse forro modular com o nosso produto, né, isolante térmico, a gente consegue um isolamento térmico muito elevado, né? Apenas com 15 milímetros de espessura também. Aí, essa cor preto e branco aqui, a gente coloca uma fórmica, né? Uma fórmica aqui para dar... A gente trabalha com a fórmica para dar o acabamento, né? Do preto e do branco fosco aí no material, nessas duas espessuras. A gente também tem o nosso forro modular perfurado, tá? Quando a gente trabalha parecido com esse que eu mostrei para vocês, o nosso produto, ele tem umas três padronagens de perfuração. A gente vai ter taxa de perfuração acima de 20%, só que ele também vai ser absorvente sonoro quando a gente usa com algum tipo de lã por trás, tá? Com algum tipo de lã, fibra ou lã acústica por trás, uma manta acústica por trás. Então, ele vai funcionar. A gente é um material concorrente desse produto aqui, do Rigitone, por exemplo, a gente consegue ter, com a vantagem de ser um material com toda essa proposta de valor inserida no material. Ele é comercializado perfurado com feltro, seja ele branco ou preto. Se o material for preto, tem um feltro preto, branco tem um branco atrás, no tamanho de 62 por 62 ou em 25 por 62 centímetros, tá? Que a gente vai ter. E aí a densidade bem baixa do material. A vantagem é que, se você tiver um teto desse tipo aí, que já existe, quer colocar o nosso material, a mão de obra que coloca o outro material é a mesma da nossa. O nosso material ficou pensado justamente para o mercado que já existe. Então, os montantes, ninguém vai precisar refazer montantes, os perfis são os mesmos. E nosso material ainda garante um montante. A gente não, nesse material aqui, que ele é pesado, né? Ele tem em torno de 10 a 11 vezes maior do que a densidade do nosso aqui. Ele precisa colocar o montante premium, né? Que são esses perfis aqui de alumínio mais reforçado. O nosso não, a gente pode utilizar o montante standard mesmo, né? Porque a nossa é bem leve, o nosso produto. Então, esse produto aqui a gente fez o lançamento no ano passado, na Expo Revestir, que foi o nosso painel perfurado. Então, numa situação em que a gente pode trabalhar tanto com liso quanto com perfurado. Então, numa situação que eu quero absorção sonora também, eu coloco perfurado. Eu consigo trabalhar com ele com liso, que é só o difusor, quanto com esse isolante térmico, quanto esse aqui, que é isolante térmico absorvente sonoro, quando ele é colocado com a lã por trás, tá? Aí que a gente vai ter. A gente também tem o enchimento de lajes pré-moldadas, tá? Que a gente tem. Esse aqui, ele veio para substituir a lajotazinha cerâmica ou o preenchimento de EPS, tá? Que a gente vai ter. Então, a gente vai ter essa lajota aqui, esse enchimento aqui. A gente comercializa ele no comprimento de 1 metro, sempre para laje de cobertura, na espessura de 7 centímetros. Esse produto aqui, ele não é um produto de prateleira nosso, ele é um produto mais específico para um nicho específico. Então, a gente não consegue competir com preço com ele, por isso que ele não é um produto de prateleira, mas a gente fez ele justamente para construtoras, para empreendimentos que buscam algum tipo de certificação sustentável, né? Seja a Aqua HQE, LEED, seja a GBC Brasil Casa Condomínio, né? A etiquetagem PBE Edifica. O que acontece? Essas certificações de etiquetagem, muitas vezes, elas têm um critério de bonificação. E a gente consegue pontuar com o nosso material, seja no critério, pode ser, dependendo da certificação, no critério de regionalismo, no critério de inovação ou no critério de sustentabilidade, tá? A gente consegue pontuar. Então, o preço compensa desse material, porque o empreendimento só vai colocar na laje de cobertura, na última laje lá, quando vai trabalhar com esse tipo aí. E aí, o que acontece?
ele consegue somar uma nota interessante, essa bonificação. Às vezes o empreendimento, por exemplo, na etiquetagem, o empreendimento está nível de eficiência energética lá, B, mas eu quero transformar ele em A, está precisando de pouca coisa. A gente consegue, com essa bonificação do nosso produto, a gente consegue transformar essa edificação em A, tá? Porque trabalha aí com material, né, dependendo do critério. Se não me engano, a PBE Edifica, ela trabalha lá com critério de inovação e regionalismo, né? Trabalha lá, então a gente consegue, né, bonificar esse critério, com esse critério aí, tá? Então, pessoal, esses são os nossos materiais isolantes térmicos, tá? E a gente também tem as nossas soluções em condicionamento acústico, né? Todos os nossos produtos patenteados. Então, a gente vai ter os painéis de parede de teto, buritiba e espuma, tá? A gente vai ter os painéis aqui. Aqui é o nosso material, vocês vão ver, a gente tem uma paleta de 10 cores aí, a gente consegue ter, tá? Os materiais, eles não são pintados, eles são pigmentados em sua fabricação, então, é como se fosse um porcelanato técnico. Se você arranhar ele, toda a espessura dele vai ter a mesma pigmentação, então não vai ficar uma situação que acontecer, algum rasgo, algum arranhado, não vai ficar como alguns materiais absorventes que tem no mercado, eles só são superficialmente. Aí, quando fura alguma coisa, fica lá o fundo branco ou de outra cor lá, né? Nosso material é pigmentado durante a fabricação, tá bom? A gente tem alguns formatos para esses painéis. Esses painéis aqui é para aplicar direto no teto ou na parede. A gente trabalha com a cola, com a PU acústica, né? Então, a gente coloca lá bem rápido, faz a aplicação deles. A gente tem formatos quadrados, 80 por 80, 60 por 60, tem um retangular de 80 por 60, o triangular de 80 por 60, o hexagonal, né, nas pontas maiores, quase 700 milímetros, 70 centímetros, e na altura aqui, 60 centímetros. Esses painéis aqui, no caso de teto e parede, eles podem ser tanto com borda reta, como borda bisotada, como está mostrado aqui nessas amostras. E a gente consegue, pessoal, o NRC sozinho, que é o que é o NRC? É uma média das frequências, né, das frequências lá, das principais frequências lá para a voz falada lá que a gente vai ter, né? A média de quanto esse material absorve. Então, a gente conseguiu chegar um índice de redução de ruído, né? Aí desse material de 0,65. O que quer dizer isso? Que, em média, o nosso material sozinho, sem estar afastado, sem um pleno. O que é o pleno? O pleno é o espaço de ar que eu afasto, às vezes, da parede. E quando eu afasto da parede, eu consigo melhorar o desempenho desse material. E sem nenhum tipo de lã por trás, o nosso material sozinho conseguiu o NRC de 0,65. Quer dizer, em média, ele consegue absorver 65%, né, da onda sonora incidente, tá? Que é muito bom para um material sozinho. E se eu colocar afastado da parede com os montantes, eu ainda melhoro esse desempenho aí, tá? Que esse material, com esse nosso material. Com a densidade aí muito baixa, de 54 kg por metro cúbico, muito leve o material, que a gente consegue fazer a montagem facilmente aí em teto e em parede. Também a gente tem as nuvens e os baffles, tá? Só lembrando aqui que os nossos painéis de parede são sempre na espessura de 30 milímetros, e a gente tem os baffles, né? As nuvens e os baffles acústicos aí. A gente tem um formato quadrado de 60 por 60, de 80 por 80, tem um retangular de 80 por 60 e tem um circular com diâmetro de 80 e tem um diâmetro de 60 também. As nossas nuvens, pessoal, os nossos baffles sempre nas bordas retas. E os nossos baffles aí a gente vai ter, que são aqueles verticais que a gente coloca, ele vai ser no tamanho de 80 centímetros por uma altura de 25 centímetros. Sempre os dois, tanto nuvens quanto os baffles, com 5 centímetros de espessura, tá? Os dois, aqui os produtos também a gente tem em 10 cores aí, tá? Que a gente vai ter. É importante ressaltar, pessoal, que a nossa bioespuma também é resistente a chamas, então, como vocês podem ver, e é auto-extinguível. Então, o material ele está colocado aqui, olha, vocês veem a chama, né? Na pior situação de chama, que é o material na vertical, então a gente não tem, pouquíssima quantidade de fumaça formada. Se vocês observarem bem, essa fumaça é clara, né? É clarinha, e então essa fumaça ser clara, branca, né, é um indício que o material ele não é tóxico, né? O material não é tóxico. É diferente. Lembra lá do Boate Kiss, que matou muita gente, né? Que deixou muita gente também, que ainda hoje com problema de saúde, né? Situação aí enfermo, foi justamente a fumaça preta, tóxica lá, né? Que aquela fumaça lá, que era um material a partir
Era a partir do... Era um material à base de espuma de poliuretano, né? Só que eles compraram, o pessoal usa, vou comprar na internet aqui, só que esse material não tem tratamento nenhum anti-chama, e aquela fumaça lá, quando ela é queimada, ela se transforma num subcomposto do cianeto, que é parecido com o produto que foi utilizado lá nas câmaras de gás, né? Na vista lá, para vocês terem uma ideia. Por isso que matou muita gente muito rápido, tá? Além disso, vocês vão ver que muitas vezes esse material é colocado no teto, não tem desprendimento de material, né? Às vezes, quando o material é de base polimérica, né, às vezes tem desprendimento de material. E quando sai à frente de chama, o que acontece, né? O fogo cessa, o material carboniza, mas o fogo não se alastra, tá? Então, imagina se fosse o nosso material aplicado, né, naquela situação, naquele traje, poderia, claro, ia causar um acidente, mas não iria ser aquela tragédia, né, que foi, né? Ia ter mais questões, né, perdas físicas, né? Perdas físicas lá, ou então pequenas avarias lá, pequenas avarias nas pessoas lá, como a gente está falando. E também, pessoal, é importante relatar aqui que a Burichi Bioespuma, né? Eu gostaria aqui que eu estou falando com o pessoal do curso de arquitetura, né? Isso aqui veio, pessoal, de uma pesquisa de cerca de 15 anos. Eu comecei ainda quando eu estava aí como vocês, né, na graduação, né? Comecei lá na graduação, na iniciação científica, né? Isso aí foi lá para... Eu fiz uma parte de graduação sanduíche nos Estados Unidos, levei. Depois eu consegui levar ainda, comecei com a parte técnica, aí no doutorado, né? Entrou a parte de acústica também, e aí entrou a pesquisa, a gente fez com várias universidades parceiras aqui com a gente, na minha tese de doutorado. E aí, depois da tese de doutorado, pessoal, lembra que a tese de doutorado era muita pesquisa. A gente tirou essa pesquisa da gaveta para transformar no negócio. A gente trabalhou com vários editais de subvenção, a gente é muito parceiro aqui do Sebrae, tanto o Sebrae Piauí, Sebrae Nacional, o Sebrae Nacional, a gente é parceiro de diversas outras da Apex Brasil, e ano passado a gente começou o nosso processo de internacionalização para o mercado dos Emirados Árabes Unidos, né? Nosso produto, principalmente os produtos acústicos, eles foram muito bem aceitos no mercado, o pessoal ficou muito impressionado, né? A gente está em tratativas lá para colocar esse produto no mercado, porque a gente tem que fazer todas as certificações para o mercado de lá também, tá? E lá a gente saiu em 2 reportagens da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? A gente saiu como uma das 300 empresas, né, de negócio do Brasil para serem observados nos próximos anos. A gente foi colocado pelo portal Startups Brasil, né, como entre as 7 empresas do Brasil que estão ajudando a salvar o planeta, né? E aqui a gente convida você, né, que quer fazer parte dessa jornada conosco, seguir a Burichi Bioespuma. Então, pessoal, muito obrigado. Eu gostaria, se vocês puderem também compartilhar alguma coisa, poder seguir a gente. Esse aqui é o nosso QR Code, onde você vai encontrar catálogo, informações lá da empresa, tá? De todos os nossos produtos aí. Se vocês puderem seguir a gente, eu agradeço. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. E aqui eu encerro e deixo aberto aqui para perguntas e questionamentos que vocês possam vir a ter. Perfeito, Felipe, muito obrigado. Não, acho que inspirador, né, todo essa evolução e até onde vocês estão chegando, né? Eu acho que é muito bacana. E, né, eu acho que foi uma palestra muito boa, porque você tomou os conceitos básicos aqui, né? Então, acho que dá para ver como se aplica ao trabalho que vocês estão desenvolvendo, assim, né? E muito até no que a gente fala em aula, e que a gente teve na oportunidade na palestra anterior com o Guilherme da Síntese, né, de mostrar que realmente, às vezes a gente fica achando que é uma disciplina técnica e que ela está num canto, né, mas assim, o quanto que ela dialoga com o projeto de arquitetura, com o projeto de interiores, né, como é que, né, dá para integrar isso super bem, assim, né. Então, eu queria abrir aqui um pouco, né? Teve, acho que só uma pergunta no fórum, mas eu queria abrir aqui para todo mundo poder perguntar. Não sei se é a Yasmin que fez a pergunta sobre a janela, né? Você quer falar, Yasmin? Vocês estão me ouvindo? Sim. É por causa que eu fiquei curiosa na questão do vídeo da moça que você mostrou, a questão da janela, que é uma janela dupla, que tem tanto a janela acústica como uma outra janela. Não teria, tipo, uma forma de juntar os dois em um só, para não ter que ter essas 2 janelas, tipo, bastante coisa? É porque naquele caso ali, como é o caso que a gente falou, né? É de um condomínio, né?
é de um condomínio, e muitas vezes desse condomínio não dá para tirar aquela esquadria, né? Porque já existe, que foi colocada no condomínio, então lá o síndico, o conselho do condomínio não permite a retirada porque iria descaracterizar a fachada. Aí, numa situação daquele tipo ali, né, o que aconteceu, né? Ele teve que colocar uma esquadria acústica. Provavelmente foi uma pessoa que estava incomodada, né? Algum morador que estava incomodado com a situação de ruído, deve ter tentado lá com o condomínio, não conseguiu, tá? Questões óbvias, descaracterizar o condomínio, e aí teve essa empresa lá, que é uma empresa que fabrica aquele tipo de esquadria, fabrica esquadria para colocar numa situação que já existe a janela, tá? Então, aquela que estava por dentro era acústica, a de fora não. Aí, como não podia tirar a de fora, ficou só aquela, né? Pois é, e acaba que em prédio é muito comum esse problema, né? Sim, e aí é isso, né? Às vezes, a depender, a própria parede é um pouco mais grossa, aí consegue botar na parede, senão, que nem o Felipe estava falando, às vezes tem que montar uma estrutura e ela abre para fora ali, né? Então, né, tem soluções, mas tem até um benefício, né? Porque você acaba mantendo a outra janela, tem, por menor que seja, o isolamento da outra janela ali na frente também, né? Já soma, né? Melhora um pouquinho o desempenho também. Pois é. O Jorge, você levantou a mão? Levantei. Muito obrigado, Felipe. Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer, no sentido de ver também como é o seu entendimento sobre. Na palestra anterior, o Thiago estava até comentando e a gente estava só falando de uma situação que seria o ideal. Lógico que ela não acontece, que seria pensar o edifício dentro de outro edifício, no sentido assim, uma caixa dentro de uma caixa, né? No sentido de proteger dos sons, né, desses ruídos. Você acredita que isso funcionaria para elementos menores, por exemplo, para a janela? Então, a gente poderia pensar numa concepção de arquitetura que manteria essa envoltória protegida, então como se ela estivesse de uma dentro da outra? Não sei se você entendeu muito minha pergunta, mas é mais só para discutir esse ponto mesmo. Sim, funciona, principalmente esse critério que você está falando, porque assim, essa questão de um ambiente dentro do outro é bem a questão da parte do isolamento, né? Do isolamento. Então, eu tenho que isolar aquele meu ambiente da estrutura existente, então eu faço um ambiente dentro do outro. Mas isso também na verdade, quando a gente está falando de acústica é diferente de... Acústica a gente tem que trabalhar ambiente a ambiente, né? A gente trabalha ambiente a ambiente. Então, para situações menores, também é totalmente cabível, né? E uma situação que você levantou, que muitas vezes acontece isso, é muito interessante para edifícios tombados, né? Quando a gente não consegue descaracterizar também aquelas fachadas. Então, a gente tem que fazer praticamente um ambiente dentro do outro lá, né, nesses edifícios lá, para a gente conseguir, porque a gente não consegue descaracterizar por fora, nem por dentro, para a gente preservar, né? Às vezes, a gente tem muito isso aí fora, né? Na Europa, a gente vai ver, tem uma igreja, que essa igreja é uma boate, né? Que essa igreja funciona no mercado, né? Um templo católico lá, né? A Holanda tem muito isso, né? Então, edifícios tombados aí que estão funcionando como outras coisas, né? Que vão funcionar como um teatro, né? Que às vezes era outra coisa, né? Que tinha, e às vezes eu tenho que resolver essa questão. Então, essa questão do edifício dentro do outro, a gente consegue... É bem essa questão que a gente consegue resolver. E, claro, nas situações, em menores proporções também a gente consegue, né, trabalhar. Aí, pessoal, uma coisa que eu não falei é o seguinte. Quando a gente vai trabalhar para resolver questões de condicionamento acústico numa situação que já existe, tranquilo. Então, um restaurante que quer resolver questão de condicionamento, melhorar a qualidade do som dele. Agora, quando a gente vai resolver problema de isolamento acústico, os custos são muito mais elevados. Tem uma estatística aí, eu acho que foi do pessoal da própria acústica que fez, que para resolver questões de isolamento acústico, né, que é justamente que é esse ambiente dentro do ambiente, é cerca de 8 vezes mais caro do que se fosse pensado lá no projeto, né? Porque o que acontece? Tipo da esquadria, eu já tenho uma esquadria, teve que colocar outra, né? Por que não foi pensado logo no começo? Então, se eu for, já tem que colocar uma outra parede para isolar acusticamente. Então, por que não foi pensado lá no projeto? Tudo isso é muito mais caro, né, quando vai tratar acusticamente depois um ambiente com questão de isolamento. Pois é, né? Por isso que é tão importante, né, já conceber o projeto, né, de uma forma integrada, assim, né, pensando nessas questões todas, né? Perfeito, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Alisson. Boa tarde, Juliano.
Felipe, perdão, boa tarde, professor Tiago. Eu gostei bastante da palestra que o senhor apresentou, ela foi bem autoexplicativa, assim, esclareceu muita coisa, atrelada também com o conteúdo que o professor Tiago tenha falado para a gente, apresentado em sala de aula, só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar numa coisa assim que seria no quesito mais quando a gente tenta, quando a gente vai fazer um projeto, né, aqui falando no caso já dentro da disciplina de conforto, que a gente está pegando conforto 2 agora, que trata do sistema acústico, só que no conforto 1, que a gente também pegou com o professor Tiago, tratava a questão mais do conforto térmico, que envolvia massa dos materiais, ventilação e etc. E eu estava aqui pensando que, conforme você foi falando e também com as perguntas, dos colegas, que às vezes a gente pensa, quando a gente quer isolar um ambiente, quer ter um isolamento acústico, a gente acaba pensando, sei lá, na minha cabeça eu penso que tem que ser uma caixa totalmente fechada, sem nenhum tipo de fresta, nada totalmente impedindo, sabe, com que tenha de fato aquele isolamento acústico. O que não é necessariamente, óbvio, uma coisa errada, uma coisa ruim, eu acho que depende muito do contexto, só que ao mesmo tempo eu penso assim, olhando para um contexto genérico, como por exemplo uma residência. Como eu posso, ao mesmo tempo, garantir esse conforto acústico, essa barreira, né, do som para trazer essa maior sensação de conforto para quem reside ali, e ao mesmo tempo trazer a questão do conforto térmico. Igual, por exemplo, eu garanti que no meu projeto ele tenha entradas que possuem a entrada de ventilação natural, do vento, como, por exemplo, também algum tipo de conceito como uma estrutura em chaminé, né, que faz aquela relação que joga o ar quente para cima e faz essa troca do ar, deixando o ambiente mais fresco. E como é que eu posso deixar essas aberturas tratando do conforto térmico, ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar do conforto acústico, porque, como a gente bem viu, aberturas, elas são meios do som se propagar, dele entrar, sair, etc. Como é que a gente pode ter um equilíbrio entre essas duas áreas, garantindo um conforto térmico e, ao mesmo tempo, conforto acústico, sabe? Eu penso assim, eu não sei se a gente teria que pensar em relação à direção que vai ficar as fachadas, ou se a gente pensa em alguma segunda pele, alguma estrutura secundária. Eu fiquei pensando isso assim na minha cabeça. Não sei se você poderia tirar isso. Sim. Sim, às vezes tem algumas situações interferem na outra, mas assim, vamos pensar, no escritório, né? No escritório, no edifício de escritórios que a gente vai ter, geralmente, pessoal, a gente trabalha, o que a gente trabalha? Que a gente fala assim, o ar-condicionado é um vilão, né? É um vilão. Mas o que acontece? Ele é um vilão quando ele é utilizado, quando a arquitetura ela não está, a envoltória dela, preparada para o contexto climático. O professor Thiago deve ter explicado isso para vocês, quando a envoltória dela não está bem preparada, porque quando a gente vai utilizar um ar-condicionado, né, se o ar-condicionado tiver... O que acontece? Porque o pessoal às vezes faz edifício de qualquer forma, né, utiliza material, utiliza vidro, quer botar para a fachada corrente, coloca ar-condicionado de forma discriminada lá, e aí para tirar aquela carga térmica. Mas se eu pensasse nos materiais, né, na transmitância térmica correta para dentro do ambiente, na zona bioclimática que vai instalar aquilo ali tudo, eu vou ter uma edificação, uma envoltória mais adequada, né, que eu vou utilizar uma carga térmica menor, né, para resfriar aquele ambiente. Mas aí o que acontece? A gente tem que ter clareza, quando a gente está trabalhando com escritórios, com edifícios de escritórios, o pessoal não vai usar a ventilação natural, né? Esses escritórios é ar-condicionado, tá? É ar-condicionado. Então, é difícil de escritórios, é difícil de modo geral aí, comerciais, o pessoal vai usar escritórios. É uma situação que a gente não vai ver, né? Essas aberturas funcionando, né? Uma situação que a gente vai ter, que não vai ver essas aberturas aí. O que a gente vai ter que fazer? Sim, é fazer uma envoltória de tal forma que eu utilize o menor carga térmica possível. Agora, numa casa, né, com a situação que você falou, eu quero abrir as minhas janelas, mas aí a questão da acústica é mais uma situação, né, à noite, quando a pessoa vai dormir, então vai dormir na tarde, né, esse ruído, está voltado para um ruído da noite, então uma via expressa lá que faz muito ruído. Então, à noite eu fecho essa janela. De dia, no horário que não está dormindo, que não está descansando, eu posso abrir normalmente, tá? Isso aí, na verdade, eu acho que muitas vezes o pessoal pensa que a acústica vai ser um negócio duro, né? A parte do isolamento vai ser um negócio fechado, totalmente não. Como eu falei para vocês, dá para eu trabalhar a esquadria do mesmo jeito que o arquiteto pensar,
posso trabalhar ela, tanto ela como ela convencional, como ela acústica, do mesmo jeito. Dá para trabalhar com os vidros, para iluminação natural do mesmo jeito. Se eu for abrir ou fechar, aí sim, aí a questão de abrir e fechar vai ter uma importância. Mas uma residência, um apartamento, por exemplo, aquelas quadrilhas que eu estava mostrando, eu deixo aberto no dia a dia para vento circular, né, ter troca, renovação de ar, tudo isso aí. Mas uma situação em que a pessoa vai descansar, vai dormir à noite, que é agora mais tranquilidade, eu fecho, né, vai ligar o ar-condicionado, ou seja, o que for, o ventilador, o que for lá, né, para deixar o ambiente. Mas não pensem, pessoal, que como eu mostrei para vocês, ó, muitas vezes o pessoal tinha muito preconceito, né, na parte acusticamente, principalmente o pessoal de interiores, tem muito material hoje aí com design, que às vezes aquela espuma que era feia, né, ia estragar com o ambiente. Não, agora dá para casar, sabe? Material de isolamento acústico, né, esquadrias acústicas aí que a gente já tem, divisórias, né? Eu consigo ter um ambiente totalmente, pessoal, que dá para a gente chega a vários escritórios, vários locais aí, que a gente vê que o material é totalmente isolado acusticamente, com painel. Por exemplo, esse meu painel aqui, ele não é um painel acústico, mas eu poderia ser totalmente um painel acústico, ninguém nem perceber que ele era, né? É um ripado acústico que poderia funcionar. Então, a gente tem muitas soluções de hoje no mercado que já dá para tirar. E não precisa ter essa ideia, né, que vai ser um negócio duro, né, estático, a acústica ali, que não dá para casar bem com interiores, né? A gente só tem que ter algumas situações, né? Porque para escritório, né, tem que ter uma qualidade tem uma qualidade de ruído, tem que ter um ruído baixo, né, para o desempenho do trabalho ser melhor, né? Muitas vezes não dá. Aí a gente consegue trabalhar bem essa parte. Aí a gente tem que considerar, será se usa de fato, será se o pessoal usa ventilação natural, né? Ventilação natural, por exemplo, na minha cidade aqui, ventilação natural, ventilação, até acho que o professor Tiago até viu que eu fiz aquele estudo lá, né, do material lá no Reabilita, eu fiz lá, né, a parte de arquivo climático, processamento. Aqui em Teresina, por exemplo, aqui a velocidade média de vento aqui, por exemplo, é 1,4 metros por segundo, cheio de calmaria. Se eu olhar aqui para fora agora, as folhinhas estão paradas lá, né? E quando chega no segundo semestre, tem até o período de vento, mas quando chega no segundo semestre, pode até ventar, aqui no segundo semestre 43 graus tranquilo de tarde, faz. Então esse vento, né, não é interessante, né? Então vai parecer um soprador térmico, vai parecer esse vento, na verdade, a gente quer evitar esse tipo de vento, né? Porque ao invés de tirar calor, a gente sabe por convecção, se o ar estiver mais quente do que a pele, ao invés de tirar calor, o que vai acontecer? A gente vai ganhar calor com esse vento. Então, aqui em Teresina, a questão da ventilação é uma questão que não funciona tão bem aqui, porque antigamente não tem, e quando tem é muito quente, né? É quando tem é muito quente. Agora, se a gente for falar, sei lá, Recife, aí sim, Recife, cidade praiana e tudo mais, mas se eu for lá pensar, se eu for lá em Recife, no escritório, num prédio de escritórios agora, pode ter certeza, ninguém vai estar usando ventilação natural, numa casa sim, numa casa o pessoal vai estar tendo, né? Na casa vai estar, então tem essas considerações a serem feitas, né? Mas o que eu quero deixar aqui é que a acústica não precisa ser dura, tá? Não precisa ser esse negócio hermético, setor fechado. Dá para a gente trabalhar com todos esses conceitos, né? Com o vidro, né? Com as aberturas, tudo, né? E com design também. Então, bacana. Vou eu fazer um comentário, mas o Guilherme, né, que falou antes, levantou a mão aqui. Vou aproveitar a oportunidade de ter vocês dois para responder esse questionamento, porque é aquela questão, né? Conciliar ventilação e acústica é um dos maiores desafios que tem, né? Mas, enfim, Guilherme, fica à vontade, hein? Olha, Thiago. Oi, Felipe, tudo bom? Eu queria aproveitar a pergunta do Alisson aí, né? Que inclusive é uma pesquisa que eu faço com o professor Caio. Calhou que o Caio orienta nós três, né? Mas é uma coisa que a gente vem estudando muito, como integrar as áreas de conforto. Porque você não tem uma normativa que faça isso, os parâmetros são muito diferentes, e a dúvida sempre é essa, né? De como é que você concilia. Aí, só para fazer uma contribuição para a pergunta, por exemplo, quando a gente vai fazer a simulação acústica, a gente trata com ventilação mecânica, né? Para ter isolamento, você não pode ter, você vai ter as aberturas, mas você não tem o escape você está condicionado ali, né? Você não tem o escape do ar, vamos dizer assim. E aí depois você vai estabelecer a atenuação das esquadrias, das alvenarias, quando for o caso, e etc. Mas você também conta com o que o Felipe disse, né, de
do usuário, como é que o usuário vai interagir com esse ambiente. Né? Então, por exemplo, se você está precisando, aqui no escritório da síntese, né, eu trabalho do lado de uma esquadria. E aí a gente está voltado para um local de estacionamentos que é bastante ruidoso, né? A gente fica com o ar-condicionado o dia inteiro, mas quando eu preciso de ventilação natural, né, quando a gente quer ali, ou às vezes até conseguir um pouco mais de iluminação, a gente vai e abre a janela. Né? Abre a janela e depois, quando tá muito ruidoso, tem um caminhão estacionado ali descarregando, aí eu fecho a janela. Então acaba que essa interação é geralmente mais feita pelo usuário do que pelo próprio projetista. Tá. Agora, o que a gente pode fazer é, por exemplo, vai fazer ali na concepção do projeto, é colocar fachadas de locais mais sensíveis que não sejam voltadas para locais ruidosos, né? Não colocar, né? Se vai fazer uma escola, um escritório, a fachada dos escritórios não seja ali para a avenida, ou para sei lá, para o metrô, alguma coisa assim. Mas sempre é possível fazer isso, né? Então a gente conta com ar-condicionado, não tem jeito, na maioria dos casos. Mas isso é uma área de pesquisa muito legal, assim, que eu gosto bastante. Mas essa era a contribuição. Obrigado. Perfeito. Não, e eu acho que é bem por aí, né? Porque, na verdade, por isso que a gente fala assim, vai começar um projeto, a parte inicial do planejamento é muito importante, porque depois que o problema está colocado, é difícil tratar, né? Então, né, essa questão de conceber, já pensando nessas situações, é muito importante, né? E só para vocês terem ideia, depende do conteúdo. Aqui, por exemplo, em Teresina, a gente tem uma pesquisa dessa parte térmica, né? Dentro dos horários do dia, do horário comercial aqui em Teresina, a estratégia de ar-condicionado, ela entra em mais de 88%, cerca de 88% das horas do horário comercial. Quer dizer, a estratégia para resolver a questão térmica só ar-condicionado aqui, do horário comercial de dia, né? Então, de 8 às 17, né? Mais ou menos. Então, 88%. Das horas do ano, né? Eu resolvo só com ar-condicionado. Né? Tem situações em que a gente vai ter isso, né? E aí, Guilherme, você falando da síntese, a Cândida teve um papel grande, viu? A Cândida nesse negócio aqui, na Burichipi School. A Cândida foi ela que me apresentou o Felipe Paim. O Felipe Paim apresentou, me apresentou a professora Débora, inclusive estava comigo aqui tem um mês. Aí a professora Débora me apresentou o pessoal da Dinara Paixão, o pessoal da Federal do Legal. De Santa Maria foi um negócio. Aí o professor lá, o pessoal de Santa Maria teve uma contribuição grande aqui no nosso trabalho, né? Lá. E aí foi tudo isso, o pessoal da acústica juntando aí. Legal. A comunidade, né? Bacana, gente. Não sei se alguém tem mais alguma questão, algum comentário. Então, Felipe, queria agradecer mais uma vez aí participar aqui com a gente. Eu acho que essas contribuições são muito valiosas, né? E muito inspirador o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Eu que agradeço, pessoal, o tempo que vocês tiveram, aí, esse tempinho que é mais complicado, já no horário do almoço aqui. Eu agradeço essa oportunidade, professor Thiago, eu estou à disposição, sabe? Sempre que quiser me chamar, eu estou à disposição para quando você precisar. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Valeu, Felipe. Obrigadão aí. Bom almoço para todos. Até mais.